StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui brilhante. Tava conversando aqui nos bastidores aqui. Tem muita coisa que você vai aprender hoje nesse podcast aqui, corretor. Eu tenho certeza que você vai começar a ter uma visão agora no digital diferente. Ele tá furando a bolha, né? Ele entrou numa área assim que realmente assim é para poucos que fazem isso. O cara é incorporador, dono de consultora. Eu vou ler a biografia dele aqui, você vai ficar impressionado. Seja bem-vindo, Romualdo. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos lá, meu irmão. Quem é o Romualdo Carvalho? Ele é um empresário de destaque no setor imobiliário, ocupando o cargo de CEO do grupo Obras de Valor. Sob a sua liderança, o grupo abrange diversas empresas, incluindo incorporadoras, construtoras e um escritório de desenvolvimento imobiliário. Um clube também de relacionamento. E também tem podcast. Muito bom, hein, Romualdo? E projetos sociais, refletindo a sua visão ampla e estratégica do mercado. Com uma trajetória marcada por resultados expressivos, Romualdo foi responsável pelo desenvolvimento de mais de 3.000 unidades habitacionais, pela construção de 500 unidades e pela execução de mais de 150 mil metros quadrados de obras em 4 estados brasileiros. Para o ano de 2025 e 2026, ele liderou a previsão de lançamento de 480 unidades próprias. Eu acho que aqui está errado, aqui 2025 e 2026 é a projeção, né, que você vai lançar esse ano. Que vai lançar. Pipeline. Além da sua atuação empresarial, ele administra o perfil Obras de Valor no Instagram, um canal de referência no mercado imobiliário que atinge impressionantes 200 milhões de visualizações mensais. Romualdo Carvalho é reconhecido como um líder visionário e comprometido em transformar o mercado e gerar impacto positivo por meio de projetos e iniciativas. Romualdo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Cara, muito bom estar com você aqui. Eu queria entrar com você já num aspecto aqui, porque eu percebo assim, dono de construtora, dono de incorporadora. O que a construtora e a incorporadora tem que ter hoje é credibilidade. Vende credibilidade. E você tem um Instagram hoje de Obras de Valor que você furou a bolha. Você tem muita coisa ali, conteúdo viral, de meme, engraçado e conteúdos aleatórios, né? Mas gera um engajamento fora do comum. O conteúdo nosso, na verdade, assim, tudo que eu coloco lá, Jefferson, eles tem um motivo, né? Então a gente tem conteúdos, tanto conteúdos para atração de novos seguidores e novas pessoas para o perfil, que são conteúdos virais, como você falou, mas todos eles têm algum fundo relacionado à construção ou ao mercado imobiliário. Todos. Eu coloco... Quando ele não tem, eu coloco uma relação do tipo... olha, imagina o seu pedreiro faltando na segunda-feira, não sei o que lá, tal. Então, todos esses posts, né, eles têm uma relação. Esses virais, eles são mais para manter o perfil engajado, né, e chegar em mais pessoas. Beleza, isso a gente chama de atração. Sim. Depois tem a segunda camada, que é o engajamento. Todos os posts, eles têm uma frase que vai gerar comentários ali. E você pode perceber que, assim, eu tenho post com 40 mil comentários, 30 mil comentários, 20 mil, 2 mil, 500 comentários, enfim. Você pode ver que quando você compara com meus pares, você vai ver que meus posts têm muito mais comentários que todos eles. Por quê? É intencional. Então eu coloco de uma forma... Isso é a segunda camada, que é engajamento. A terceira camada é a retenção. Então eu quero reter, só que aí que é o segredo, é onde vira a chave. O meu feed, quando você olha meu feed, ele é mais sério. Ele tem conteúdos tanto de informacionais, educativos, motivacionais, né? Então assim, esses conteúdos de informação, motivação e educação, eles não são o tipo de conteúdo que a pessoa que está vendo um vídeo de um meme quer. Porém, no meio daqueles vídeo memes, né, que eu alcanço lá, como você falou, em geral são 50, 60, 70 milhões de visualizações, mas agora nos últimos 30 dias foram 200 milhões de visualizações no perfil, né? Então, 200 milhões. Foram 70 milhões de contas alcançadas. O Instagram brasileiro tem 100 milhões de contas. E, por exemplo, no meio dessas 70 milhões de contas, eu alcancei vocês. Eu alcancei outros grandes players do mercado imobiliário. Eu alcancei outros, assim, atletas famosos que você vê, tipo, o Arthur Zanetti virou meu seguidor, o Mário Jardel lá, que era jogador lá das antigas, né? O Thiago, goleiro de futsal lá, que era da época do Falcão. Sim. Então, assim, uma galera que
o próprio Primo Pobre, que ele pediu pra mim entrar no Instagram, mas hoje em dia o meu perfil também tem um baita engajamento também. O Ricardo Martins, da Ex My Broker e tal. Enfim, uma galera, tem muita gente ali, né, que a gente alcançou. Então, assim, eles estão no meio desses 70 milhões. E aí, isso daí eu retenho essa galera. Então, assim, porém, olha só, 70 milhões de contas que eu alcancei. Eu só tenho 300 mil seguidores. São poucos perto dos 70 milhões de contas. Mas tudo bem. São muitos num padrão normal. Imagina. Eu lembro quando eu comecei o perfil, que eu comparava, eu sou palmeirense, eu comparava com o estádio do Allianz Parque, né? Falava assim, olha, cara, eu tenho 4 mil seguidores, são 10% do estádio do Palmeiras cheio. Hoje são quase 10 vezes o estádio do Palmeiras cheio, né? São 300 mil e poucos seguidores. Eu vou abrir um parênteses, quando você abrir o seu Instagram, você era low profile. Não aparecia. E tem pouco tempo, né? Eu comecei a aparecer há 7 meses atrás. 7 meses atrás, ó. Escuta isso aqui. E a sua projeção, sua perspectiva era 20 mil seguidores. Eu queria, no começo eu queria ter 20 mil seguidores. Quando eu comecei a aparecer, Jefferson, eu confesso que eu já tinha 150 mil. Já era bastante. Mas olha só, há 7 meses atrás eu tinha 150, eu tenho 300 hoje, né? Então foram mais 150 mil olhando o meu rosto. Que isso. Né? Então assim, aí eu fiquei ali low profile de fato, mas eu tinha colocado uma meta. Quando bater um ano de perfil, e foi em maio do ano passado agora, quando bater um ano de perfil, eu vou aparecer. E aí, só que assim, eu também queria que batesse um ano e que tivesse 20 mil seguidores. Bateu um ano e tinha 150 mil, né? Então eu comecei a aparecer, e ali eu apareci na verdade, eu comecei a aparecer muito pouco em março do ano passado. E aí, abril já lotou minha agenda de palestras. Eu queria fazer uma palestra no ano passado. Só em abril já foram 4 palestras ali. Maio eu parei porque nasceu meu segundo filho, né? Depois em junho e julho já foram mais um bocado de palestras. Até que culminou em novembro ali, na verdade, com o meu primeiro evento próprio, né? Legal, esse evento eu vi. Jornada da Incorporação. Muito bom. Romualdo, eu sei também, cara, que você, além de ser incorporador, dono de construtora, você também tem um grupo de mentoria. Né? E você ensina. E a galera tá tendo bastante resultados, você tava falando aqui pra mim aqui. E qual que é o viés que você transmite na parte da incorporação, assim? O que você transmite? Então, a gente ensina a nossa metodologia que a gente chama de JDI. O que é JDI? Jornada da Incorporação. É uma marca, inclusive, a gente já registrou essa marca. Né? Então, eu ensino toda a jornada. A gente divide em passos. Né? Hoje estão divididos em 12 passos da jornada, né? Desde originação de negócios, formatação de áreas, aquisição negociação com terrenista, né? Aprovação de licenciamento, marketing, vendas, ali a parte de execução de obra, gerenciamento de obra, né? A gestão, formatação de equipes, né? Até mesmo lá no pós-obra lá pra frente. Então, o beabá mesmo. É beabá, uma jornada. Como foi o meu evento. Só que no meu evento, basicamente assim, eu chamei grandes especialistas do mercado para falar cada parte do que eu considero a jornada da incorporação na minha visão. Eu não sou dono da verdade, mas é a minha visão do que é a jornada da incorporação. E ali nessa visão nossa da jornada da incorporação, a gente ensina coisas que a gente já passou ali para trás. Porque nem tudo que eu fiz deu certo. Pelo contrário, 95% das coisas que eu fiz deram certo. Bom, mas só que eu fiz muita coisa. Então foram 150 obras que eu fiz nesse tempo, né? E ali teve uma fase ali pra trás que foi complexa, né? Que foi a pandemia, né? Então, é uma fase que a gente perdeu muito dinheiro. Eu perdi quase todo o meu patrimônio durante a pandemia, né? Do patrimônio que eu criei em 12 anos, aí já depois de formado, né? Eu perdi ali quase todo ele ali em 2 anos, né? Então, 2 anos e pouco. E aí, mas tudo bem, são conversas aí que mas isso aí que você fala é impressionante que a galera, a maioria que vem aqui, principalmente dono de consultor, dono de incorporador, todo mundo fala que na pandemia o negócio escorregou. Foi muito bom pro mercado imobiliário a pandemia. Pra construção civil, não foi tão legal. Exato. E aí eu via, Jefferson, que Pra quem ainda é de venda do comercial, foi bom, porque vendeu muito. Mas eu não era incorporador ali durante a pandemia, né? Durante a pandemia, até a pandemia, né, eu trabalhava como construtor, tava crescendo e eu queria crescer. E eu ia escalar mesmo esse negócio da construção, né? E ela tava escalando, ano a ano tava escalando. E aí você vai ganhando confiança, e aí chegou ali em novembro de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que eu fechei 3 obras de um porte interessante. E para começar em março, abril e maio de 2020. Eu lembro que uma obra, a primeira delas, quando começou... Foi bem no comecinho da pandemia. Dia 20, fechou tudo. Dia 25 foi março que começou, né, a pandemia. Março, foi dia 20. Dia 20 fechou tudo, lockdown.
Eu lembro. Dia 25 eu comecei uma obra, pra você Tá ter ideia, louco. uma dessas aí. Aí, só que assim, aí no começo, ainda começou assim, os primeiros 15 dias tava mais ou menos tudo fechado, mas os depósitos ainda entregavam materiais pra gente, né? Mas depois começaram a aumentar o preço, porque as fábricas estavam fechadas, não Sim. produzia mais, e aí começou a dobrar, triplicar, e aí o Os negócio... insumos Aí, lá em cima. E aí eu trabalhava como construtor, eu não ganhava dinheiro como incorporador, quem ganhava eram meus clientes. E aí o que aconteceu? Cara, os preços aumentaram, os clientes não quiseram renegociar. Não quiseram renegociar, tudo bem, cara, a vida que segue, não tô criticando eles, foi a decisão que eles tomaram e que Deus abençoe eles. Mas bateu um desespero em todo Bateu mundo. todo mundo, aí o que eu tinha? Só que eu já tinha patrimônio, eu tinha caixa, né? Eu falei, cara, vou colocar aqui o caixa, não vou brigar com meus clientes não, porque a minha captação até a pandemia, até na verdade até o último ano, né? A minha captação era mais no boca a boca. Um indicava pro outro, indicava pro outro. Então, cara, se eu criasse inimizade com aqueles clientes dali de trás, como que ia acontecer pra frente? Eu ia perder a minha clientela, né? Porque hoje eu tenho esse alcance absurdo. E eu escolho basicamente quem eu vou atender hoje. Agora, lá pra trás não era assim. Sim. Lá pra trás, naquele momento, não era assim. E aí eu vi que eu ia perder um dinheiro muito grande. Ô, Mal, você falou uma coisa aí que é... Eu quero abrir até um parênteses sobre isso aí. Às vezes você escolher pra quem que você vai trabalhar faz toda a diferença, né? Quando você tá desesperado, você escolhe qualquer pessoa. E tem clientes que não tem como se atender, né, cara? E dali, assim, eu vi que eu tava numa parte muito operacional do projeto, do processo. E eu tinha duas escolhas. Uma escolha, sentar, chorar, ou me jogar da janela, né? E a outra escolha, partir pra cima. Meu irmão, eu vou perder esse dinheiro aqui, vou perder esse patrimônio, mas eu tenho que fazer uma coisa maior do que essa pra retornar essa grana que eu tô perdendo aqui. E foi pra isso. Eu não sou de chorar, assim, de ficar correndo. Eu falo, cara, meu irmão, perdi. Não tem problema, não é que eu perdi. Eu não perdi dinheiro ali. Eu paguei pra aprender. E eu paguei caro pra aprender. Só que talvez você que tá aí do outro lado, não precisa pagar tão caro quanto eu paguei, com alguns milhões de reais, pra você aprender. Às vezes, quando você, que nem você entrou no papo de mentoria, quando você mentora uma pessoa, você pega uma mentoria, cara, o tanto que você corta de caminho ali. Teve um Abrevia. mentorado meu, cara, que na boa, assim, eu tenho um processo, né, pra aquisição de mentorados e tal. Mas basicamente, assim, pessoal, não tô querendo vender mentoria aqui, que eu tenho 2 anos de fila de espera pra minha mentoria. Nem tenho vaga aberta pra minha mentoria. Mas basicamente, um dos mentorados, quando ainda tinha vagas abertas, né? Eu comecei a conversar com ele. Deu 15 minutos, uma coisa que eu falei pra ele. Ele falou, caramba, meu, eu não tava percebendo o risco que ele tava correndo de um formato de estrutura que ele tinha ali da empresa dele, né? Eu falei, cara, só abre mais uma, você faz isso aqui, você vai cortar 95% desse risco que você tá correndo aqui. Já valeu a mentoria. Não, ele chegou assim, Romualdo, cara, onde que eu assino aqui? Que eu já quero fechar com você a mentoria agora. Uau. Aí eu falei, cara, mas agora eu quero ouvir sua história pra ver se você tá apto ou não pra entrar na minha mentoria. Porque, por exemplo, teve uma das pessoas, eu não vou citar nomes, né? Mas teve uma das pessoas que ele falou assim, Romualdo, eu quero entrar na sua mentoria, que não sei o que lá, que eu sou bom, que não sei o que lá. Eu falei, putz, quando o cara vem com umas conversas assim, já é... Mas tudo bem, dei lá uma meia hora pra conversar com ele. Quando a gente começou a conversar, ele falou, ô Romualdo, esse X valor, que é alto, tá muito alto, cara, não sei o que lá. Eu falei, cara, acabou aqui a conversa. Ele, não, mas eu tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei, mas acabou aqui a conversa, você não vai ser meu mentorado. Aí ele, por que eu não vou ser seu mentorado? Eu falei, porque, cara, na boa, isso que eu tô fazendo pra você, o que eu tô te mostrando, eu não tô negociando com você. Eu tô te apresentando o meu formato. Você aceita ou não aceita. Se você não aceitar, eu também... Dessa forma que você falou comigo arrogante, e ele foi meio arrogante o jeito que ele falou comigo, eu falei, cara, eu não os seus valores não estão alinhados com os meus valores. Como os seus valores não estão alinhados com o meu, eu não vou te mentorar. Ele, não, mas eu quero. Eu falei, cara, na boa, tem mais 40, 50 pessoas querendo essas vagas. E você perdeu a oportunidade. Mas, vamos fazer o seguinte. No próximo ano, no final do próximo ano, talvez, daqui um ano, eu abra nova... Talvez eu abra novas vagas. Com ele ainda, hein? E aí pode ser que eu deixe Foi você entrar. compreensível ainda um pouco, né? Talvez o estado emocional do cara tava ruim ali na hora, né? Mas assim, as pessoas às vezes elas aprendem, sabe? Desvaloriza, né? Às vezes elas aprendem, sabe, Jefferson, assim, quando elas perdem aquilo que ela tá ali, né? Porque às vezes ele vem de uma política e tudo bem, eu já tive vários clientes assim também que, cara, não importa se é R$200, o mesmo cliente, tá? Ou 10 milhões de reais. Ele sempre quer te esfolar pra aqueles 200 você paga 100, ou aqueles 10 milhões você paga 8 milhões ou 5 milhões. Mas também existe uma questão também que a galera ridiculariza hoje. Hoje o mercado de mentoria, o mercado de educação, tem muita gente aí
que é oba-oba, que o cara não é real, não é verdadeiro. Aí, às vezes, o cara fica com o pé atrás também, né? Não, exatamente, porque tem muita gente, e eu já vi muitos, inclusive já eventos que eu participei, eu vi, cara, esse cara, o que ele tá falando ali Não é verdade. não é verdade. Aquilo ele não pode nem falar que Dá- ele tá ali, que é crime contra a economia popular. E dá pra perceber, né, Romualdo? Dá. Quando, ó, por exemplo, teve um evento também, um outro cara, né, que ele chegou assim e falou assim: eu sou fodão, que eu faço não sei o que lá, eu faço isso, faço aquilo, Isso aí faço e você tem que aconteça, fugir que lá. desses caras. Aí eu falei, cara, tá. Ele, não, mas eu tenho uns terrenos aqui, XYZ, já com o projeto aprovado pra não sei o que lá, pra lançar, ó, meu cartão é esse aqui, você tem que falar comigo, que eu sou o cara que você precisa falar. Aí eu falei, cara, olha, terreno legal, projeto aprovado e tá parado há algum tempo, talvez esse projeto não é tão bom, porque outras pessoas já iam pegar esse projeto e ia lançar ele. Mas tudo bem, vamos dar uma olhada nisso aí. Aí quando ele falou as características, que eu não vou citar aqui porque vai acabar, alguma pessoa ou outra vai saber qual que é o terreno e quem é a pessoa, ele falou a característica, ele falou assim, ó, ele não deu, assim, 5 minutos de conversa, Jefferson. Ele falou as características do projeto, eu falei, esse projeto é muito ruim. Aí ele, por que isso é muito ruim se eu nem terminei de falar? Porque eu falei, já chegou na minha mão isso aí. Aí ele, como assim já chegou na sua mão? Fala qual que é o nome da família. Eu falei o sobrenome da família, ele falou, é mesmo, é esse daqui mesmo. Eu falei, e outra, eu vou falar pra você, você nunca incorporou na sua vida. Você nunca fez um desenvolvimento imobiliário. Tava deslumbrando ainda, né? Porque, sabe por que você nunca fez? Porque você nem sabe porque esse projeto é ruim. Porque ó, ele é ineficiente. Porque ele não tá adequado pra essa área. Você nem sabe qual que é a taxa de eficiência que ele deveria ter. Aquele é um projeto, não vou ficar entrando muito em detalhe Sim. técnico, mas vamos falar assim, é um projeto que deveria ter uma eficiência de 0,73, 0,75, essa eficiência porque era para habitação de interesse popular. O que é a eficiência? Basicamente, quando você pega a área de venda e divide pela área construída, você vai ter a eficiência daquele produto. Né? A área construída equivalente, né? Que quando você traz tudo para uma mesma base, você pega, sei lá, porque garagem não custa a mesma coisa que um banheiro para você construir. Quando você traz tudo para a mesma base, você pega a área de venda, divide pela área equivalente de construída, você vai ter a eficiência do produto. Simples assim. E essa eficiência, para o Minha Casa Minha Vida, ele deveria ficar entre 0,65 e 0,85, sendo que 0,85 Tava é um produto... estourando tudo. sendo que 0,85 é um produto muito ruim do ponto que ele não tem muito benefício pro morador, e 0,65 você tem benefício até demais que acaba você não viabilizando tanto produto. Né? Então 0,75 assim é uma taxa boa, 0,73 Tá equilibrado. tá né? equilibrado. Tá equilibrado, você equilibra um produto bom que você consegue colocar no mercado para uma tese que nem a minha tese, né? Bom, beleza. E aí, óbvio que, às vezes, pra sua tese, 0,65 vai ser bom, e assim como pra tese da MRV, 0,85 é excelente. E tudo bem, e tá tudo bem. Mas o desse produto específico era 0,58. Tipo, era horrível pra esse tipo de mercado. Ele tinha que ir pra um médio alto padrão, talvez até um altíssimo padrão nessa taxa, né, de eficiência do produto, né? E aí eu expliquei isso daí, né, pra ele falou, nossa, eu não sabia. Eu falei, cara, assim, ó, na boa, o que você faz não é isso, é outra coisa. Fala pra mim o que você faz. Ele falou o que ele fazia. Aí eu entendi e falei, cara, olha, mesmo assim, eu vou te ajudar. Faz isso que você faz, ganha um trocadinho nisso que você faz, junta um valor, e depois eu posso eventualmente abrir uma vaga de mentoria pra você, pra te mentorar, pra você entrar nesse mercado e você, de fato, entrar como um incorporador. Como a gente vem aprendendo. Por exemplo, eu sou recente eu sou incorporador, né? Então eu não sou incorporador de muito tempo. Porém, eu fiz parceria com o Marcelo Montoro, que é um arquiteto. Marcelo, se você estiver vendo, um abração pra você, meu irmão. O Marcelo é meu sócio hoje, né? E ele que me chamou pra ser sócio dele, né? Na incorporadora, foi muito legal isso. Eu tenho 38 anos de idade hoje. Daqui a 2 semanas faço 39. Mas tenho 38 anos de idade hoje. O Marcelo tem 36 de profissão. Meu Deus. O Marcelo é Bagagem. conselheiro do CAL. Então ele falou, quando eu falei pra ele, Marcelo, eu fui humilde. Eu falei, Marcelo, eu não sei incorporar. Eu sei construir. Quando ele me falou o que era a incorporação, Jefferson, eu já fazia 80% daquilo. Então eu já fazia 80% daquilo. Faltavam uns 20% que eu precisava aprender. Tava no seu métier, você tava construindo, trabalhando. Exatamente. E dali eu fui fazer cursos de incorporação, né? Porque o Marcelo falou, não, modo, não precisa fazer curso, não, eu te ensino. Eu falei, não, mas eu quero aprender também, não por minha conta, pô. Eu gosto de aprender por minha conta, né? E eu fiz 4 cursos de incorporação. O primeiro deles do professor Jamil Rami, né? Não sei se você conhece o professor Jamil Rami. Não. Ele é o maior professor de incorporação do país hoje, né? São 17 mil alunos que ele tem. Que legal, né? hein? Então, fiz do professor Jamil e foi muito legal que... Depois eu fiz do Caio Lobo, da Carolina Caribé e do Leonardo Porto. Foi quase 4 cursos que eu fiz de incorporação. Mas sabe o que é legal? Do professor Jamil foi o primeiro curso que eu fiz, ali pra 20 pra 21, né? E dali, agora 3, 4 semanas atrás,
eu palestrei em Florianópolis, né? Num evento, no Mastermind lá em Florianópolis, né? E antes de ir pra Florianópolis, eu tinha deixado, eu ia ficar sexta, sábado e domingo lá, né? Em Florianópolis. Já tinha comprado passagem aérea e tal, não tinha comprado a estadia ainda, mas já tinha comprado passagem aérea. Aí o professor Jamil me liga, né? O maior professor de incorporação do país me liga, né? E fala, Romualdo, eu queria te dar um prêmio no meu evento. Olha isso. Aqui em São Paulo. Aí eu falei, que dia que é, professor? Aí ele, dia 7, ó, eu ia ficar 6, 7, 8 em Curitiba, né? Em Florianópolis, desculpa. Aí eu falei, ih, professor, dia 7, cara, eu tô em Florianópolis, eu volto dia 8 pra São Paulo, né? Aí ele, não, Romualdo, mas putz, podia ser dia 7. Aí ele falou, não dá pra você mandar algum sócio seu e tal? Eu falei, posso ver, pra receber o prêmio, né? O maior prêmio do meu evento vai ser pra algumas pessoas, você é uma delas, né? Do maior prêmio que eu tenho no meu evento, né? O que ele chama de incorporador diamante. Aí tiveram algumas outras pessoas que ganharam também, mas uma delas eu, né? Então você vê, ali há 3, 4 anos atrás, né? Eu tava fazendo o curso do professor Jamil, já com o Marcelo junto comigo, o sócio, né? Mas agora, 4 anos depois, eu ganhei o maior prêmio, né? Junto com outras pessoas do evento dele, no maior professor de incorporação do Que país. legal, né? Romualdo. Parabéns, hein? Obrigado. Romualdo, eu sei que você é um cara muito intenso que você faz. Naquilo tudo que você vai fazer. E principalmente, você tem você é um cara versátil, assim. Consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você falou pra mim, como empresário, agora essa pergunta. Você tem 12 empresas, né? São 12 grupos de 12 negócios. Alguns deles ainda não estão com CNPJ aberto, uns 3 deles não estão com CNPJ aberto, mas são 12 negócios que estão rodando. Como é que você consegue pra lidar com tudo isso, cara? Como é que você faz pra administrar, pra gerir, pra cuidar? Eu crio um por vez, estruturo, chamo um sócio operacional para aquele negócio, ele vai ganhar bem, e aquele sócio vai tocar a operação do dia a dia. E eu vou trazer negócio para aquele negócio específico. Por exemplo, vamos dar exemplo. Tem a 360 Projetos, uma empresa de projetos arquitetônicos. Aí, para essa empresa específica, né, que ela não ia ter esse nome, mas virou esse nome depois com o meu sócio que entraram no processo seletivo. Ali em 2020, eu fiz um processo seletivo que eu coloquei 2.000 pessoas no processo seletivo. 2.000. Eu não tinha feito nenhum até 2020. Em 2020, 2.000 pessoas no processo seletivo em 3, 4 etapas. E dali, eu filtrei essa galera. Filtrei, contratei 12 desses 2.000 e desses 12, 2 viraram meus sócios. E eu fui treinando eles ao longo do tempo, fiquei 2 anos e pouco treinando eles, mas assim, com 1 ano já davam resultado. E aí depois, quando eles já estavam dando resultado bom, já deixei um pouco mais solto, com 2 anos a gente fez a sociedade, né? Esses 2 sócios meus viraram sócios na 360 Projetos, que é a Letícia e o Alan, né? Então, esse é o formato, eu crio, aí por exemplo, que nem o podcast. Criei lá com o Dani, ele já tem estrutura, já tem o estúdio, já tem tudo organizado, ele só me fala a data, qual que é a minha obrigação? Mandar mensagem para 4 ou 5 pessoas, em geral todo mundo que eu mando topa, e chamar eles pro nosso podcast. Né? Daí a gente já entrevistou 13 pessoas, começou agora, né? Já entrevistamos 13 pessoas e vamos entrevistar 52 esse ano, né? Enfim, só que tem aquela estrutura ali por trás. Ele vai fazer os cortes, vai fazer a edição, vai fazer a gravação, vai fazer tudo. Eu, basicamente, vou fazer a entrevista na hora. Vai sair da minha cabeça ali as perguntas, como sai aqui, né? E, basicamente, essa é a minha função. Então, todas as empresas, aí, por exemplo, que nem o Nakamura, quando ele me chamou, o Nakamura, ex-sócio do iFood, né? Então, uma história até legal pra gente falar também. Mas o Naka, quando me chamou pra ser sócio dele, eu falei, Naka, puxa, o problema é que eu não tenho tempo. Romualdo, você não vai precisar ficar ocupando muito mais do seu tempo que você faz. É mais no estratégico mesmo. Né? Ele falou, ó, nas palestras, você vai falar isso no meio do caminho e isso no final. Só vai encaixar isso. Nas palestras, eventos que você participa. No dia a dia, a gente vai ter estrategista, copywriter, editor e o comercial pra você. Então eu falei, cara, então beleza, se é isso aí, vamos embora. E aí, óbvio, quando achar o cliente ideal, a gente vai marcar uma reunião com você vai falar com o cliente ideal. Por exemplo, hoje eu conversei com que o Naka, amigo do Naka, né, colocou pra conversar comigo hoje com o segundo maior distribuidor de armamento da América Latina. Nossa. Né? Então assim, tipo assim... A Taurus? Eu não sei, não, é um outro nome da empresa. Aí ele tava falando, é o segundo, a Taurus deve ser a primeira. Aí ele tava falando, né, que o que ele faz e agora o que ele quer fazer pra frente. E ele quer entrar no mercado imobiliário e o meu nome foi citado como um nome referência que ele poderia estar falando com a gente pra desenvolver isso, né, principalmente por causa do Naka, né. Então assim, é muito legal, porque você chega num estado, né, que basicamente aquela estratégia funcionou.
Quando algumas pessoas me perguntam, mas colocar vídeo viral funciona? Meu irmão, se isso não vai funcionar, Hoje você virou uma hobby de negócio. Tem, o que deve chegar negócio pra você, né? chega. Teve um dia, teve uns dias atrás, né, que em 3 dias chegaram 40 propostas de sociedade. Que isso, mano. 3 dias, né? Então, mas todo dia chega 2, 3 propostas, né? Só que assim, hoje, assim, é difícil, né, Jefferson? Por quê? Até, pessoal, se vocês que mandam proposta de sociedade, eu adoro, fico muito contente, muito lisonjeado sobre isso, mas eu não consigo ser sócio de todo mundo, não dá, né? Justamente por causa do seu tempo. Né? Mas E aí você acha que as pessoas que mandam proposta assim de maneira leviana, rápida, você acha que é um desespero? Você acha que é alguma coisa? Porque, cara, a pessoa nem conhece ninguém e as pessoas querem fazer sociedade assim de maneira rápida, instantânea. Você acha que isso é legal? Olha, eu sou do ponto, Jefferson, que assim, eu também falo isso. O não eu já tenho. E talvez por eu falar isso às vezes, né? E as pessoas verem eu falando isso, que o não eu já tenho, manda lá, pode ser que role o sim. Só que às vezes, assim, pessoal, você chega de uma forma desestruturada pra você fazer uma proposta pra alguém pra ele virar seu sócio. E aí, o não você vai ter rapidinho esse não, sabe? Você vai ter em segundos esse não. Porque ele vai falar, putz, eu vou perder meu tempo tentando analisar uma coisa que o cara não tá nenhuma estrutura mínima pra isso. Agora você pode chegar de forma diferente, né? Então, todos os maiores pontos de inflexão da minha vida foram eu servindo primeiro pra depois as pessoas me servirem. Por exemplo, Gerando valor, né? gerando valor. Quando eu atendi o meu primeiro bilionário que eu atendi, eu trabalhava num depósito de materiais de construção, gerenciava ali o depósito. Né, que até posso falar, eu comecei essa história no depósito, já falei em outros podcasts também, com 12 anos de idade, limpando o chão de loja de materiais de construção. É. Depois fui estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio. Então você não é herdeiro, né, Romualdo? Você não veio. Não, assim, na Você verdade, veio de baixo, né? ali na verdade, de certa forma, meu pai veio junto com meu tio de baixo, né? E aí a gente começou a trabalhar pra eles, né? E aí o que poderia ser herança, eu comecei a comprar meu patrimônio, que seria a minha herança, pra você ter ideia. Não fiquei esperando ser herança. Comecei a comprar, parte disso é uma outra história, né? Mas enfim, dali, tava atendendo um dia uma cliente comprando uma cartela de parafusos. Não sei se a câmera desligou ali, mas Não. enfim, comprando uma cartela de parafusos. E eu atendi tão bem ela. Eu era gerente da loja, eu tinha 5 vendedores ali, tava todo mundo ocupado. Ela tava lá vendo uma cartela de parafusos, eu saí, fui atender ela, né? Porque eu normalmente só fazia os fechamentos, né? Atendi, tudo bem com a senhora, tudo bem. E aí foi muito legal que esses dias ela mandou uma mensagem pra mim sobre isso e é bacana, mas só pra não perder a linha de raciocínio. E ela falou, olha, você pode me vender tudo? Eu falei, tudo e mais um pouco. Aí ela falou assim, cara, eu preciso de umas pedras de granito aqui pra fazer umas pias, lá, uns tampos aqui numa cozinha lá do meu chefe e tal. Você consegue isso pra mim? Eu falei, olha, consigo, mas eu não sou marmoraria. Eu vou comprar de marmoraria, vou colocar margem de lucro, porque eu tenho impostos também pra pagar e tenho lucro pra bancar a despesa da loja e talvez eu consiga pra você. Cotei umas 10 marmorarias, uma delas ficou mais em conta, colocando a minha margem, ficou 20% mais barato que o menor preço que ela achou. Olha isso. Daí, o que acontece? A gente começou a atender ela. Daí ela falou... E aí, quando eu comecei a atender ela, eu não estava formado ainda. Tanto que eu fiz um projetinho pra ela, um pré-projeto, vamos dizer assim, né? Antes de estar formado até. Aí, beleza. Aí atender por um ano e pouco. Posso estar errando só um pouco a data. Mas de um ano a 2 anos, fui atendendo. Até que chegou um dia que ela falou, vou te apresentar meu chefe. Ele quer falar com você. Eu tava recém-formado, né? E aí, eu falei assim, ó. Ela, quando que você pode falar com ele? Eu falei, agora, daqui a pouco, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, eu tô pronto. Né? E não tava, cara. Eu tava no começo de carreira. Não tinha nada ali na mão, né? Mas, Só com apetite. tinha apetite e tinha lá 3 casinhas que eu tinha feito, né? Naquele comecinho, já tinha feito 3, né? Daí ela pegou e falou assim, vamos marcar. Quanto tempo você precisa de reunião? Aí eu falei, 1 hora, né? E aí ela ligou pra secretária dele, né? Pra marcar 1 hora de reunião. E aí viu, eram 15 dias pra marcar 1 hora de reunião com ele. Eu falei, caramba, o cara é ocupado, meu. Hoje eu entendo o que é isso, né? Mas assim, falei, poxa, 15 dias ele querendo falar comigo? Então esse cara é ocupado, mas tudo bem. Aí eu falei, ó, não tem nenhum terreno que ele tenha, ou que ele tá de olho? Aí ela, ó, ele tá comprando um terreno tal. Mas não faz nada porque ele não vai te pagar. E o jeito dele, ele vai até brigar com você. Falei, cara, não tem problema não. Me fala qual que é o endereço, tal. Cara, em 15 dias eu fiz
projeto arquitetônico, cronograma físico-financeiro, orçamento da obra, pré-projeto estrutural, pré-projeto elétrico, pré-projeto hidráulico. Preparei uma apresentação, que eu chamo de apresentação lá, né? Hoje eu chamo business plan, mas chamo de apresentação. E um catado de já coisas. antecipou tudo, né? Um catado de coisas. Fui pra reunião com ele. Quem antecipa, governa. Não, então, fui pra reunião com ele, né? Aí, quando a gente chegou na reunião, eu vi que, assim, eu sentei no sofazinho amarelinho que tinha do lado de fora da sala de reunião dele, tava cara, esperando, né? Cara, entrava e saía a galera tremendo na sala. Eu falei, caramba, tem um bicho lá dentro, cara. Não é possível, né? Aí, quando eu entrei, aparentemente ele tava de baita mau humor naquele dia, né? Mas quando eu entrei, ele não tava na sala ainda. Aí ele desceu, sentou ali na ponta. Eu sentei do lado direito, como eu sentei até quase que o último dia de vida dele, né? Então, sentei do lado direito. E aí ele chegou e falou assim... Aí ele... Você que é o Romualdo, né, meu? Aí, meu bravão, assim, jogou o celular em cima da mesa, né? Eu falei, sou eu? Aí, eu não vou falar o nome dele, enfim, pra manter aqui. Mas, enfim, a galera sabe quem é. Eu falei, sou eu. Aí, ele falou... Você veio trazer uns projetinhos seus, né, meu? Aí eu falei, a ideia era essa. Mas eu vi que o senhor não tem tempo. E eu fiz um pra você. Cara, ele virou bravo pra mim. Ele virou... Eu não vou pagar por isso. Falou alguns palavrões ali, né? Que eu não vou repetir aqui. Aí eu olhei no olho dele, Jefferson. Imagina, eu recém-formado. E o cara não tinha ideia do que ele tinha de patrimônio. Mas eu olhei no olho dele e falei, cara, você não precisa pagar. Se você quiser olhar, você olha. Se você não quiser ver, eu vou embora. Não tomo nem meu tempo, nem o seu, que meu tempo é caro. Cara, foi agressivo também. Cara, ele ficou mais puto ainda comigo. Falou mais um monte de baboseira e falou, mostra esse negócio aí. Tá, mostrei. Ele falou, cara, deu meia hora depois, ele falou assim, não é possível que você fez tudo isso, porque tem 15 dias que eu comecei a olhar esse terreno. Como que você fez tudo isso? Né? Eu falei, eu trabalhei por 20 horas por dia, nos últimos 15 dias, pra fazer isso pra você. Aí ele virou pra corretora dele, né, falou assim, ó, eu tenho terreno tal, o Romualdo vai fazer um projeto e uma obra pra cada um desses terrenos. Né? E eu fiz muitos, viu? Muitos projetos, muitas obras mesmo nos terrenos dele. E aí, eu falei, mas você tem tanto assim? Por que você tá comprando mais um? Aí ele, tá barato. Aí eu falei, pega essa grana, porra, põe num dos seus terrenos. Aí ele chegou assim, ele chegou e virou pra mim assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, porra, meu, mas você vai perder seu tempo que você fez essa merda aí? Aí eu falei assim, eu não vou perder meu tempo, eu já ganhei meu tempo. Meu tempo era mostrar que eu tenho potencial. E eu mostrei pro senhor que eu tenho potencial, aparentemente. Aí ele falou, mostrou e mostrou muito potencial. Bom, isso foi nesse dia. O dia seguinte, geração cara... de valor, né? Ó, pra você ter ideia. Agregou valor muito ali, né, Romualdo? Pra você ter ideia. O dia seguinte, essa corretora veio falar comigo. Eu tava indo no depósito. Ela veio falar comigo. Ela falou, Romualdo, depois da reunião, né? Ele foi na minha sala. Entrou na minha sala. Nunca ele fez isso, que ficou, tipo, 5 minutos falando comigo ali na minha sala, né? Elogiando alguém. Ele ficou elogiando você na minha sala, falando que você é um cara fora da curva e que ele quer ter você por muito tempo junto com ele, né? Uau. Então, isso, de fato, assim, eu fiz bastante serviço, cara. Isso que startou sua carreira, você acha que foi o turning point, assim? Você falou o ponto de inflexão, né? O ponto de virada? Foi um dos pontos de inflexão. Foi um dos pontos de inflexão. Só que daí, olha só, olha qual que foi o outro ponto grande de inflexão. Aí teve outros no meio do caminho ali, mas vamos falar um outro, né? Em 2019, ele chegou pra mim e falou assim, Romualdo, você passaria no teste do ônibus escolar? Falei, cara, que teste de ônibus escolar? Que negócio é esse, cara? Você sabe o que é isso? Não. Então pronto, vamos lá. Eu peguei e falei assim, que ponto teste de ônibus escolar? Ele falou, ó, cara, olha só. Você tem filho na escola, não tem? Tenho. Imagina você levar seu filho na escola e o ônibus escolar passa por cima de você. O que acontece com as suas empresas? Porque eu tinha 3 ali, pequenininhas, né? Falei, ih, rapaz, quebra. Aí ele falou, então, você tem que criar processo e tal. E eu comecei a ver sobre isso, sobre outras coisas, né? Eu já tinha o hábito de ler, mas aí um livro específico que eu li que mudou bastante coisa pra mim foi o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, né? Muito legal esse livro, por sinal. Eu comecei a trabalhar quase 100 horas por semana, depois que eu li esse livro, pra organizar as coisas, pra, de fato, algum dia, talvez, chegar em 10, 15 horas por semana, que pode ser que isso aconteça. Aí eu falei assim, cara... aí tem uma coisa que ele batia muito no livro, né? O Timothy Ferriss, né? Que é a lei do 80-20, né? Lei de Pareto. Lei de Pareto. Ele falou assim, ó...
80% dos seus esforços, dos seus resultados, desculpa, vem de 20% dos seus esforços. E assim, 80% dos seus problemas vem de 20% dos seus clientes. E aí eu falei, caramba, é mesmo, olha só. 80% do meu faturamento vem desse cliente, só que só 20% do resultado vem dele. Eu anotei em 2019 que eu ia parar de atender ele. Olha só, o cara que mudou muita coisa na minha vida, que eu ia parar em 2020 de atender ele. Parei. 2020 parei de atender ele. E aí, só que... Que isso, irmão. Foi um parto. Foi um parto. Só que assim, quando eu coloquei em 2019 que eu ia parar de atender ele, aí que eu ia procurar outras obras, foi o que aconteceu ali da pandemia. Veio a pandemia e eu perdi muito Aí você dinheiro. deve ter pensado, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Que Eu pensei, foi... Não, eu pensei algumas vezes, confesso pra você. Tá louco, mano. Porque se eu tivesse mantido ali Você acha que foi o pior momento, assim, na questão da sua carreira profissional? Foi, mas assim, algumas das coisas, sabe, que tem coisas que não dá pra falar aqui no ar. Por que eu parei de atender esse cliente? Porque tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Com certeza. E quando as coisas ruins, elas começam a ser maiores do que as coisas boas, é melhor parar. Aí é a questão emocional por detrás, né? De saúde, né? 2 meses antes dele falecer, ele me chamou na empresa. Ele me chamou na empresa, cara, tava quebrado assim emocionalmente. Não de dinheiro tava muito bem, mas quebrado emocionalmente. Até ele chamou a secretária dele lá na sala, essa que, lembra, na primeira reunião, veio lá na sala, né? Aí ele falou, você não tem saudade do Romualdo aqui na empresa? Aí eu tenho, seu Zé. Ele não vem mais, né? Aí eu falei, eu já falei o nome dele, mas enfim. Ele não vem mais? Eu falei, mas... Aí ele falou assim pra mim, Romualdo, por que você não vem mais na minha empresa? Eu falei, é só o senhor me chamar, como o senhor me chamou hoje, pra bater papo? Eu venho bater papo com o senhor a hora que o senhor quiser. Eu gosto muito do senhor. Aí ele falou pra mim, eu tenho você como filho. Eu falei pra ele, eu tenho o senhor como um pai pra mim. Eu tenho o senhor como um pai pra mim. Aí ele, mas pô, você para de trabalhar pro seu pai? Eu falei, eu parei de trabalhar pro meu pai biológico, porque meu pai biológico falou uma bobeira que ofende a minha moral. Ele falou uma bobeira, não vou ficar citando aqui, e eu parei de trabalhar pra ele. Como o senhor também falou, algumas vezes, algumas coisas que particularmente eu não gostei. E a gente tava indo pra um caminho que eu tava aumentando o meu valor, não preço, mas aumentando o meu valor e o senhor querendo diminuir o meu preço, sabe? Então, já não tinha mais sentido, Entendi. né, atender ali, né? Por isso que a gente parou. Legal. Romualdo, eu sei que você agora tá numa fase, principalmente esse ano de 2025 aí, com o pipeline bem robusto, Sim. né? O clube que você tá desenvolvendo aí com a galera, o pessoal todo mundo aí que você tá fazendo collab, os lançamentos que você falou aqui, cara, é um VGV gigante. Mas assim, é grande, né? Quando você compara com algumas coisas, quando você compara com outros, o mercado não é tão grande, né? São Sim. 150 milhões de VGV, os meus, né? No clube a gente vai lançar entre 400 a 600 milhões de reais esse ano, o clube. Mas quando você pega a cidade de São Paulo, que tem 50 bilhões de VGV por ano, 400, 500 milhões é pouca coisa, é 1% aí do mercado, né? Então assim, a gente tá falando, mas com um grupo inteiro, com 9 pessoas, né? Sim. Lançando. Hoje, qual que é o seu core business principal, assim? O que você faz? Incorporação. Incorporação é o core business hoje, né? Mas tem coisas, assim, interessantes que vem acontecendo que vão ser maiores do que a incorporação em não muito tempo. Né? Por exemplo, o clube da incorporação é um deles, né? E hoje, na parte da incorporação, assim, o que você transmite de essência dos seus produtos? O que você viabiliza, assim? O que você enxerga que tem a autenticidade, assim, do Romualdo? Que fala, cara, isso aqui faz parte do que eu desejei, sabe? Aquela coisa. A gente está democratizando o acesso à moradia popular no Brasil, né? Então esse é o nosso propósito, né? Como isso? Entregar mais do que as outras incorporadoras entregam por aí, né? Pelo mesmo preço, eventualmente, ou talvez mais barato. E esse é um propósito nosso, inclusive, da Vencer Incorporadora, que é a minha sociedade com primo pobre, né? Que é o maior influenciador da classe média baixa do Hemisfério Sul. Deixa eu te perguntar um negócio, abrir um parênteses aqui. Você tá muito próximo dele. Uhum. Mano, esse nome primo pobre veio depois do primo rico? Ele fez isso? O que acontece? Ele né? fez uma... O que acontece? Foi assim, se você olhar a história do Duda, né? O primo pobre, foi assim. Ele tinha o canal do YouTube dele que tinha 30 seguidores. 30 seguidores, né? E esse canal lá, ele falava de lace a tênis, falava qualquer coisa, né? Mas chegou um dia que bateu no coração dele falar sobre amortização
de financiamento. Esse vídeo hoje é o vídeo de finanças mais visto do Brasil. De qualquer canal de finanças. É o visto mais vídeo, é esse vídeo de finanças dele, né? E lá ele ganhava pouca coisa, tipo 2, 3 mil reais por mês, coisa do tipo, numa escola, né? Lá como administrativo lá de uma escola. Mas ele falou sobre isso, ele falou que mesmo aqui morando, trabalhando como administrativo, meu salário mais da minha esposa, a gente vem amortizando e a gente tá quase quitando o apartamento e fazendo desse jeito. Eu pago tal valor, aí ao invés de ficar 360 parcelas, eu pago o valor de uma parcela, fica 355, sabe? Cai em 5 parcelas, né? Porque não tem juro futuro, né? Mas basicamente, quando você faz aquela divisão, ela volta para um pouco menos parcelas ali, né? E ele falou, cara, vou começar a amortizar isso. E aí ele pegou uma lousinha, né? Com o cabelão todo bagunçado, né? Todo a barba assim, meio mal feita e tal. E pegou a lousinha e começou a desenhar isso, falar o que ele tava fazendo ali, né? E dali, aquele vídeo, ele teve começou assim, ele tava devagar, mas chegou um momento que um corretor entrou em contato com ele e perguntou, cara, eu posso colocar na associação dos corretores de Guarulhos, alguma coisa assim, esse vídeo? Aí ele falou, pode, não é nada, tipo, ele tinha 30 seguidores, ele falou, cara, vai ter 31 agora, né? Então, mas só que ali dali, 1 mês, 2 meses depois disso, começou a rodar, tipo, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, aumentou. E aí dali, a galera começou, o canal dele é Eduardo Feldberg, o canal dele, né? Só que aí, a galera começou a falar assim, ó, tem o primo rico, esse aqui é o primo pobre, que ajuda os pobres, sei lá. E aí várias pessoas começaram a falar sobre primo pobre, primo pobre, primo pobre. Aí ele adotou o nome, né? Sobre o primo pobre, né? Então dali... Boa sacada, né, mano? Ele adotou o nome, né? Teve até questão do pessoal do Thiago, né? Que mandou a mensagem, porque ele adotou o nome, mas o logo ficou muito parecido, né? Então o pessoal do Thiago, os advogados, né? Mandaram pra ele uma intimação pra ele mudar esse logo, né? E aí ele mudou o logo, né? Que é o logo que ele usa até hoje, né? E, enfim. E aí começou a trajetória. Aí ele fez mais um outro vídeo, que também bateu 1 milhão de visualizações e tal. E ele falou, E ele continuou com, sei lá, umas 12, 15 fontes de renda. Ele fazia tudo quanto é coisa. Trabalhava na escola, fazia site, dava aula de música, uma porrada de coisa, cara, que o Duda fazia ali já. E aí o vídeo começou a dar dinheiro. Esse vídeo ali, o primeiro, começou a dar dinheiro. Olha, vou dizer que esse vídeo sozinho deu um dinheiro de 5 anos do salário que ele tinha. Que isso. Esse vídeo. Só um vídeo só. Fora os outros, né? Que foram vindo depois. Mas esse específico foi algo desse tipo. Dali, ele começou a criar outros vídeos, outros conteúdos, né? Falou, vamos ver o que dá isso aqui. Tem bastante seguidor ali, vamos ver o que dá. Só que aí depois de um ano e pouco, que ele tava já com um perfil já bem estabelecido, né? Aí ele falou, cara, já tá, assim... interessante assim a questão financeira, né, já. Então, eu posso sair do emprego, não preciso mais trabalhar, né? Então, enfim. E agora eu posso ajudar outras pessoas. E aí foi o propósito que eu chamei ele pra ser meu sócio da Vencer. Que aí quando eu falei com ele sobre esses produtos imobiliários, né? Eu chamei ele primeiro pra ser Media for Equity, né? Dali de um produto, né? Aí ele, Romualdo, acho que é legal, tem outros incorporadores que me contratam pra isso, eu acho bacana. Aí quando ele falou isso, que acha legal, né, numa conversa que a gente teve, eu falei, e se nós fôssemos incorporadores juntos? Aí ele, mas o que eu vou ajudar como incorporador? Cara, eu falei, com o rosto. Justamente, seu rosto é conhecido, todo mundo conhece seu rosto. Naquele momento, quando eu chamei ele pra ser meu sócio da Vencer, eu tinha começado a aparecer. Começado a palestrar. Aí isso a gente tá falando no meio do ano passado agora, né? Tem 6 meses isso, né? Aí ele digeriu a ideia e falou, acho que é legal isso aí. Aí eu falei, nessa reunião também, eu falei, olha, qual que é meu propósito? E aí vê se você topa, se você for junto comigo na incorporação. Todo o produto que a gente fizer, doar um apartamento pelo menos. Nossa. Aí ele, cara, mas dá pra doar um apartamento? Eu falei, tá, ué. Num produto, por exemplo, que eu tenho um produto aqui de 308 unidades, de lucro a gente vai ter umas 15, 20 unidades, talvez. Né? Talvez, aí depende do cenário, né? Mas umas 15, 20 unidades. Essa questão social também você tem muito forte, né, mano? Tem. Aí eu chamei ele pra um projeto social, antes da Vencer, eu chamei ele pra ser meu sócio num projeto social pra gente doar reformas de casas de famílias carentes, né? Porque eu fui muito pobre lá pra trás, né? A ponto, assim, de uns 7, 8 anos de idade, que nem meu filho mais velho tem hoje. Quantos anos seu filho mais velho tem? Vai fazer 8 agora. 8 anos. Ele tem 7, mas vai fazer 8 no final de semana agora. Mas nessa idade, a gente tinha que dividir um bife em 4 pedaços quando tinha bife em casa. Que isso? Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Pra ter nós 4 um bife, sabe? Pra gente comer. Então essa a nossa... A gente não tinha dinheiro pra comprar... Meu pai não tinha dinheiro pra comprar uma cama, né? Era um colchão no chão, gelado, né? Tanto que meu irmão sofria de bronquite, né?
a gente não tinha dinheiro pra comprar um armário. Nossas roupas ficavam em saco de lixo preto, né? E era um quarto-cozinha que a gente morava, né? No fundo de um quintal que meu avô tinha lá um terreninho lá e fez lá um quarto-cozinha pra cada um dos filhos ali pra morar, né? Então, e a gente veio dessa infância humilde. Então, até meus 17 anos, eu tinha vergonha de levar uma namoradinha dentro de casa. Nunca levei. Então, eu falo, muitas famílias passam por isso também. Sabe, de você não poder levar um parente, uma família, porque você não tem um ambiente interessante ou que você possa se sentir confortável ali dentro da sua casa, né? Então por isso que você tem essa questão latente, assim. Você Sim, acha que eu quero foi ajudar. porque é essa dor que você passou, né, cara? É. E às vezes as pessoas falam assim, mas você vai ajudar a troco do quê? Cara, a troco de eu poder ajudar, meu irmão. É isso que eu quero, só ajudar. Por quê? Porque E eu passei por isso. Né, mano? Deus abençoe, né? Além da semeadura também, né, cara? Aí Deus vê que a gente tem um propósito interessante, que a gente vai ajudar muitas pessoas. E assim, eu vou te falar, não que eu tenha muito dinheiro hoje, porque não tem, porque veio reflexos ali da pandemia, que perdi, como eu falei, perdi 80% do meu patrimônio durante a pandemia, e ainda fiquei com uma dívida depois da pandemia, que ainda pago até hoje, e ainda tem questão que tem gente que às vezes ainda, pra te falar a verdade, coloquei tudo meu patrimônio pros caras, o cara já tinha uma pessoa específica, né, já tinha lá um patrimônio de 20, 30 milhões, né, não ia mudar nada ela poder ajudar um pouco pra terminar o serviço, mas não, preferiu o que fazer ainda? Me processar. Tudo bem, vida que segue pra ela, Deus abençoe eu também, que se ganhar também alguma coisa em processo, que Deus abençoe esse dinheiro, né? Mas tudo bem, assim, é vida que segue, sabe, Jefferson? Eu não tenho essa rancor, raiva de ninguém, cara, eu não tenho rancor, raiva. Você fica naquele momento, né, meio chateado, sabe, perguntando por que acontece com você, né? E quando você também fica chateado, você também não libera perdão, cara, o negócio vai apodrecendo dentro de você, gera um câncer. Exato. Eu lembro uma vez, Romualdo, um cara que ficou me devendo. Cara, pra mim poder liberar esse cara, demorou assim em torno de um ano. Eu tava no pior momento da minha vida, cara. Você sabe, eu tinha acabado de casar, um ano de casado, com filha pequena, esposa com depressão, sabe aquela coisa assim, tudo estourando assim na vida. E o cara me deu um golpe gigante. Então. E aí eu falei, mano, aí pra liberar, mas a minha vida só começou a funcionar depois que eu liberei esse cara. Porque não adianta, porque assim, você tem aquela ferida, né? Por exemplo, você tem, vamos dar um exemplo, se uma cobra te pica, né? Vai adiantar você ficar chupando o veneno da cobra ali? Não. Você ficar colocando veneno pra dentro? Não vai adiantar, cara. Então assim, você tem que tirar aquilo fora, né? Às vezes, por exemplo, é o tipo, por exemplo, a cobra picou num ponto e sei lá, vai ter que cortar um pedaço de um braço lá, mas entre cortar um pedaço e você continuar vivendo, ou você morrer ali com aquela questão. Então assim, tem muitas coisas que a gente tem que mesmo de desapegar. Sim. E quando você desapega disso, sabe? É o que eu falo. Deus vai abençoando. Como eu falei lá, uma coisa que um cara deixou de ir numa palestra, o meu amigo me chamou à noite, fiquei até de madrugada trabalhando, aí pronto, fui na palestra, dei palestra, saí um pouquinho mais cedo, mas uma pessoa que viu minha palestra, o Denis Nakamura, que foi um cara que fez o iFood ficar gigante. Né? Então, disso daí, hoje nós somos sócios. Que legal, né? Impressionante. Cara, sua vida, cara, é uma espiral gigantesca de ascensão, né, de coisas que vai acontecendo. E eu queria entrar com você assim, Romualdo. Você teve experiência também na questão comercial, da parte de incorporação de venda? Você já trabalhou como corretor? Não. Você nunca? Só Não, na parte da construção mesmo. Mas já vendi de tudo, né? Na verdade, assim, durante 17 anos que eu trabalhei na loja, né, foram mais de 200 mil pessoas que eu atendi. E nesse tempo, vendi já caminhão, já vendi casa, inclusive não operando como corretor. Falei, olha, vai ter aqui uma casa, tal, já vendi construção, já vendi de tudo, né? Então. Por que eu te falo isso? Porque a maior audiência nossa aqui é corretor de imóveis, né? E você sabe que eu falo que o maior ativo da construção civil, da parte de incorporação, de tudo, é o corretor. Sim, com certeza. Ele é a ponta da flecha lá. Se o corretor não acreditar no produto, se ele não amar o produto, se não trabalhar, se não comprometer, o negócio não rompe. Exatamente. Então, sempre o vendedor, né, o corretor é o vendedor, ele é a parte mais importante do processo. Até quando a gente fala com as pessoas, né, o pessoal fala assim, qual que é a sua principal qualidade? Tem algumas, mas vou falar, uma venda estratégica, né? Então tudo eu penso num pipeline de vendas. Eu entendo assim, por exemplo, quando você entende e a forma de negociação, eu fiz, além da minha faculdade, um curso de gestão de negócios, né? Enfim, o MBA de gestão de negócios. Eu fiz também mais de 40 cursos, né? Relacionados à venda também.
E você vai aprendendo no meio do caminho. Cara, aí às vezes você conversa com as pessoas, ele acha, não, eu já sei tudo. Cara, você tem que Não se sabe. qualificar. E assim, quando você se qualifica em habilidades, principalmente de venda, muda seu jogo. Porque, por exemplo, falar pra você que eu sou o melhor incorporador, não sou. Falar pra você que eu sou o cara que mais entende de rede social, não sou. Mas eu sei vender. E às vezes eu sei vender um valor que as outras pessoas ali talvez não viram naquilo. Que nem, não vou comentar aqui o valor da minha mentoria, mas comentei pra você em off. É um valor expressivo. Muitas pessoas falaram assim, ó, inclusive, cara grande, cara, do mercado, depois eu te falo em off também quem. Eu falei, cara, aí ele falou, não, eu tenho um grupo lá, eu tenho mais de 4 mil alunos, sei lá. Eu falei, cara, por que você não tem uma mentoria desse valor aqui também? Ele, porque ninguém vai pagar. Eu falei, por que, ó, você tá, sei lá, 10 anos no mercado, inclusive na internet, falando, fazendo muito conteúdo pra todo mundo aqui, pra cá, pra lá, tal. No meio daqueles caras, fala pra mim, qual que é o valor de incorporação mais alto que algum mentorado seu já fez? Ah, já tem cara que já fez mais de bilhão. Eu falei, ó, então a gente não precisa nem continuar conversando. Porque esse cara que fez mais de bilhão, ele te pagaria alguns milhões de reais pela sua mentoria, sim. Até aqueles caras que fez centenas de milhões, você acha que ele não queria estar com você perto? Centenas, ele tá fazendo centenas de milhões. Você fala assim, ó, eu vou te apoiar nisso, e eu vou cobrar 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 500 mil, tanto faz. Mas um valor que paga o seu tempo, que você veio criando ao longo do tempo, né? E existe uma coisa também, que quando a pessoa paga, principalmente um valor que vai mexer um pouquinho, porque o seu preço é sua mentoria, cara, o cara vai com cara de leão, cara. O comprometimento desse cara, o nível de entrega do cara é muito maior do que o cara pagar, às vezes, um curso aí que é muito barato, né? Exatamente. Porque assim, Quando é high ticket é outro nível, né? porque se às vezes o cara vai pagar, vai pra um valor lá, sei lá, 20, 30, 40 mil. Não é baixo o valor. Mas é do tipo que, assim, às vezes não dói tanto. Sabe, se ele não se, dói ele mesmo, não. se ele pegar e falar assim, não vou nem olhar muito com calma isso aqui não. Agora o valor que eu compro, primeiro que eu tenho que selecionar. Porque assim, primeiro que só pro cara começar a conversar comigo, ele tem que ter expectativa de ter aquele valor no bolso. Porque senão ele nem conversa. Então você já seleciona ali. Então eu já seleciono, sei lá, talvez 99,9% das pessoas não poderiam. Então é só 0,1%. Agora só que aquele 0,1%, o cara pra justamente também fazer esse investimento, né? Porque ele não tá gastando, ele tá investindo. Naturalmente, ele já fez outras coisas também na vida dele e ele já passou por altos e baixos. E eu também converso. Quando as pessoas falam, não, tudo deu certo na minha vida, só deu certo, tudo deu certo, já vim rico e virei milionário. Nisso, não. Quando o cara fala isso, sabe o que acontece, Jefferson? Eu falo, cara, esse cara não é apto pra entrar no meu processo. Porque eu quero o cara que já se lascou uma vez, que já pegou e já entendeu que, putz, cara, não é mil maravilhas no mercado, que você tem dificuldades, que você vai ter altos e baixos. Esse complexo super-homem, cara, essa ativez, eu acho que é uma questão até de arrogância, né? Tem pessoas que não demonstram fragilidade, cara. Eu tenho uma parte do programa aqui que eu pergunto assim, qual que foi o pior momento no mercado imobiliário na sua vida? E eu quero te perguntar, porque às vezes as pessoas não falam e a gente aprende muito mais nos piores momentos e as pessoas que nos ouvem, porque olha pra gente assim, às vezes, fala, não, a vida desse cara é fácil, a vida dele é fácil, aonde que ele tá desse jeito hoje, né, as viagens que ele faz, isso, aquilo, mas ninguém sabe as pingas que o cara tomou, as quedas que o cara teve, os tombos, é ou não é, Romualdo? Então, Jefferson, respondendo assim, qual foi o pior momento, né? O pior momento, de fato, foi ali a pandemia, né? Então, assim, eu tinha certeza. Aí não teve jeito, né? Mas chegou um momento, né, na pandemia, que aí poucas pessoas sabem disso, né? Então, chegou um momento, por exemplo, eu tava com 3 obras de porte ali acontecendo, né? Num dia específico, já utilizando todo o cheque especial da minha conta, que eu já tinha usado tudo que podia e não podia. Nossa. Das minhas contas, pessoa jurídica e física, inclusive, tinha 10 mil reais na conta pra pagar 100 e poucos mil reais num dia, né? E, cara, eu te juro, eu sentei no sofá, eu falei, cara, vou ter que ligar pra esse fornecedor e falar que não dá pra pagar. E vou um dia, talvez, conseguir pagar pra eles, mas não vai dar pra pagar, não. Esse valor, porque não dá, simplesmente não dá, né? E aí eu tava assim, cara, é difícil eu ficar meio baqueado, sabe? Mas tem hora que você fica. Minha esposa viu, né? Ela chegou, veio e falou, não sei o que você tá passando, mas eu tô junto com você. Uau, sábia, né? E ali, cara, isso foi um momento assim que foi muito importante pra mim.
Porque quando você passa por essas dificuldades, sabe? Você passa por umas coisas, umas situações que, cara, você não sabe. O que aconteceu? De tarde um cliente fechou, foi 150 mil reais que depositou, eu paguei as contas ali e sobrou uma merrequinha ali pra continuar fazendo ali alguns trabalhos e foi acontecendo outra coisa aqui e ali. E ela é uma pessoa que veio comigo, a gente começou quando eu tinha 17 anos, ela tinha 16. A gente tá Bem novinho. 21 anos juntos. Que legal, hein, mano? 21 anos juntos. E ali foi um momento que a gente precisava, quando precisava ir pra um shopping às vezes, a gente levava 1h30 de ônibus, pegava 2 ônibus pra chegar no shopping, porque a gente morava mais afastado, né? E você ter hoje, assim, conforto, né, de você poder, às vezes, putz, eu quero ir pra, que nem, a gente vai fazer esse ano, não sei se ela vai junto por causa do meu filho pequeno, mas eu tenho que fazer 3 palestras internacionais, né? Então, Dubai, né? Orlando e Algarve, né? No Portugal, né? Então, Portugal, Estados Unidos e Dubai, né? Então, cara, ponto de você poder ir, né? Você poder fazer essas coisas, poder ter algumas experiências e lá pra trás, de fato, a gente não tinha, porque a gente era de família mais humilde. Ela um pouquinho com uma condição em algum momento melhor do que a gente, depois a gente aí foi crescendo juntos, né? Vocês construíram juntos, né? Exatamente. Muito bom isso, né, cara? Romualdo, o papo tá muito bom, cara. Tá muito gostoso. Muito bom ouvir suas histórias. É inspirador. Eu queria finalizar esse podcast aqui, cara. Tem uma parte aqui do programa que a gente fala que é o corretor face to face. É o tete a tete com o corretor. Legal. Querendo ou não, você tá respirando esse mercado. Você tá Sim. vivendo isso e você sabe toda a cadeia, como é que funciona. E você tem a visão muito mais completa, né? A visão 360, né? O que é um bom corretor pra você, cara? Um bom corretor é aquele que, assim, ele sabe demonstrar as características daquele produto. Beleza, porque isso é meio que o básico, né? Mas que ele entende quais são de fato as necessidades do cliente, não dele. Porque às vezes ele precisa vender, precisa colocar caixa pra dentro. E ele não tá vendo a necessidade do cliente, tá vendo a dele. E às vezes ele não sabe que do outro lado também tem uma outra pessoa. Então, assim, quando ele entende as necessidades reais do cliente, não é balela, é necessidade real. Entende ali, tá bom, beleza. Então eu tenho esse outro produto aqui, esse aqui talvez não fica bom pra você não, mas esse outro aqui, ó, vai se encaixar por isso. O valor tá dentro do que você precisa, tem tá próximo, por exemplo, de uma escola que vai ser a escola do seu filho, né? Então, enfim, ele entende o que aquela outra pessoa do outro lado precisa. E não simplesmente falar, ó, aqui tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 150 metros quadrados, tá 2 milhões de reais. E o gestor de vendas? Então, o gestor de vendas é aquele que ele consegue unir um time que vai estar alinhado com aquele propósito daquele produto, principalmente daquela incorporadora, né? Que se ele estiver gerindo as vendas de um lançamento. Se ele estiver gerindo uma incorporadora, uma imobiliária, né? Naturalmente, que ele consiga engajar aqueles corretores dele, né? Engajar aquele time para que tenha também um resultado que está alinhado com os propósitos da empresa. Porque às vezes, é o que eu falo, às vezes ele quer engajar o time só para vender, colocar dinheiro, e não é só isso. Naturalmente, o dinheiro é uma métrica importante para imobiliária, para incorporadora, para todo mundo. É uma métrica importante. Mas só dinheiro por dinheiro, aí eu acho que é bobeira. Eu acho que ele perde tempo pensando só em dinheiro. De colocar o dinheiro na frente de tudo, né, cara? Exatamente. Porque ele vai querer só vender a qualquer custo, ele vai sacrificar a família tem dele. muito isso ele também. vai sacrificar. Aí ele vai ver que, tipo, daqui a pouco ele vai ver que, puxa, o que eu ganhei? Ganhei só dinheiro? Dinheiro, cara, o dinheiro, eu falo isso em alguns lugares que eu vou, e até em palestras minhas, o dinheiro não tem valor. Dinheiro não tem valor. Que valor tem o dinheiro? O dinheiro, se o governo imprime mais como está acontecendo agora, ele dobra a impressão de dinheiro, sabe o que acontece? Você perde metade do valor que você tinha pelo dinheiro. É só ele imprimir um pouco mais. Agora, quando você faz bons relacionamentos, um relacionamento que você faz duradouro de médio e longo prazo, a conta fecha. Porque quando você está olhando aquele objetivo do longo prazo, no curto prazo talvez você ganhe um pouco menos de dinheiro. No médio prazo, você vai ganhar credibilidade com os seus clientes, a lealdade daqueles clientes. No longo prazo você vai ganhar muito mais dinheiro do que no curto prazo. Porque você tem o seu ativo mais importante. O seu ativo mais importante de todos vocês é o seu tempo. Às vezes a pessoa fala assim, é a minha família. Cara, se você não tiver tempo para cuidar da sua família, você vai deixar sua família de lado. Então você tem que ter tempo. Acredito muito nisso. E quando você tem o seu principal ativo, que é o seu tempo, você para o seu principal ativo para pensar em dinheiro, você tá perdendo tempo. Acredito muito nisso também. Você tá perdendo tempo. Porque assim, naquele momento,
Você vai pensar em como eu vou atender melhor meus clientes, como que eu vou criar um plano de expansão, naturalmente com algumas métricas de dinheiro ali ao longo do caminho também, mas você não tá pensando de curto prazo no dinheiro. Tá pensando lá no longo prazo. E a conta fecha no longo prazo. Romualdo, para finalizar, quem é o Romualdo? Não é o que você faz, mas quem é você de fato? O Romualdo é cristão, marido da Sonali, pai do Arthur e do Henry, né? E uma pessoa que, assim, quer ajudar a mudar o mundo. E não é balela, não. E a gente vai ajudar muitas pessoas a mudarem de vida. Uau. Muito bom, queridão. Obrigado, Jefferson. Parabéns aí, muito bom estar junto com você aqui, ouvir a sua história, te conhecer mais ainda. Muito bom, de verdade. Obrigado, meu irmão, pelo espaço, né? Por estar aqui com essa audiência qualificada que você tem, né? Corretores, né? Pessoal, sigam o seu caminho, pensem no valor interno que vocês têm e exponham esse valor para o mundo. Quero deixar você fazer as últimas considerações e deixar uma mensagem aí pra galera. Pede pra galera te seguir também lá na Obras de Valor, né? O Exatamente. pessoal vai aprender muito lá. Pessoal, tem o perfil nosso, né, que é o Obras de Valor. Tem outros canais nossos, né, que é o Clube da Incorporação, o Rumo ao Topo Imobiliário, que é o nosso programa de entrevistas também, né? Mas uma mensagem final que eu deixo aqui pra vocês também é justamente assim: entendam o que de fato tem valor. E não só preço nas coisas. Não coloque só preço nas coisas. E as pessoas, elas têm valor. As pessoas, elas têm valor. E fique perto de pessoas com valor. Você vai ser uma média das pessoas que você vai mais conviver. Se você conviver com pessoas que só querem bobeira, que só querem porcaria, que só querem fazer besteira, você vai ser a sexta pessoa que vai fazer besteira também. Se você conviver com pessoas de valor verdadeiro, que tem valores cristãos, de família, você vai ser também uma outra pessoa nesse nível também. Uau, muito bom. Mais uma vez, obrigado, Romualdo. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. E pra cima, hein? Manda esse podcast, deixe seu like aqui, ó. Não esquece, não. Deixe seu like aqui, ajuda a gente. Compartilha esse vídeo, manda pra quem precisa ouvir. Tenho certeza que vai agregar muito valor na vida de muitas pessoas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.